Boa noite, estamos aqui de volta em mais uma live. Hoje com o tema perdas e luto durante a pandemia, né? A gente sabe que todos nós estamos passando por momentos críticos, digamos assim, em várias áreas, uns na área financeira, outros na área emocional, outros na questão da saúde, né? Eu acredito que a maioria de nós conhece alguém que está enlutado, né? Eu, pelo menos nesse momento, não sei você, eu estou enlutada. Nesses dias eu tenho recebido mais notícias, né, de pessoas que são amadas por mim e que se foram. É muito triste. E a gente vai estar falando hoje sobre essa dinâmica que o luto acontece, né? Hoje nós vamos estar contando aqui, né? Eu vou estar contando com uma presença muito importante para dividir esse espaço comigo, que é Eudisneco. Ele ainda não entrou, o psicólogo Eudisneco, mas enquanto ele não chega, né, vamos dar as boas-vindas a quem já está conosco, né? Jéssica já entrou, Silva já entrou, que eu não sei exatamente quem é a pessoa, algumas pessoas estão entrando. Então convida alguém agora para assistir essa live, uma pessoa que você sabe que passou pela questão do luto. Olha aí, César está chegando. Seja bem-vindo, Cezinha. Cezinha é muito querido por nós aqui. E nós vamos estar falando sobre isso, né? Convida aí alguém, que Mariselma está entrando também, minha prima querida. Obrigada por estar conosco, vocês. E enquanto as pessoas vão entrando e o Desneco não chega na live, eu queria que vocês estivessem falando sobre essa questão. Como é que está sendo para vocês essa questão do luto? Vocês estão vivenciando perdas nesse período? Vai colocando aí. Olha aí, o psicólogo Eudes já está conosco. Eudes Neco, e eu vou convidá-lo para ele estar aqui conosco. Vai, manda aí, Eudes, para eu convidar você. Isso, para nós estarmos falando sobre perdas e luto, mas vai colocando aí, né? Amém, querida, amém, César. Que Deus possa nos abençoar nessa noite e nós possamos sair daqui, né, mais fortes. A intenção é essa, né, Eudes? Seja bem-vindo. Boa noite, Alessia. Boa Tudo em paz? noite. Obrigado. Boa noite. Eudes, É, Eudes também é oi, psicólogo, né? Eudes também é pastor. E dividimos durante muito tempo, né? Eudes, é a verdade. clínica do luto, né? A gente vai falar um pouco É sobre, verdade. né? Eu dizer sobre isso hoje. Aqui em João Pessoa, para Isso, quem não sabe, idealizado pelo querido Pastor Américo, nós temos uma clínica do luto, um local onde as pessoas podem ser atendidas em grupo, com situações de perda, de luto, de uma forma gratuita. E Eudes, durante muito tempo, muitos anos, né, Eudes, nós dividimos aquele espaço, ajudando essas pessoas. E a nossa intenção, né, Eudes, com essa live, é também ajudar pessoas que agora estão passando por essa situação de perda, de luto. Eu tenho acompanhado alguns casos em consultório, em gabinete pastoral. Eudes tem acompanhado alguns casos também a nível de hospital, a nível de CAPS, né? Eudes, a nível de consultório. Então, dê aí as suas boas-vindas e, mais uma vez, muito boa noite. boa noite, Alessia. Boa noite a todos que estão conosco aí nessa live, né? É um prazer muito grande poder estar dividindo e compartilhando com você essa live. Essa live abençoada, eu acredito que vamos estar somando e aprendendo muitas coisas, junto também com as pessoas que estão conosco, né? Não é verdade? Com certeza. E é verdade, fazemos parte, né? A Alessia também passou muito tempo conosco lá na Clínica do Luto, fazendo esse trabalho junto com o Pastor Américo na Clínica do Luto, onde vivenciamos muitas pessoas que chegam de uma forma, da sua forma dolorosa, né? Diante da perda, e aprender a ressignificar essa perda nesse processo, né?
é muito gratificante podermos estar ajudando o outro a entender esse momento tão difícil, que cada pessoa tem uma forma de lidar com a sua dor, né? Verdade. E até, Eudes, nós poderíamos dizer o seguinte: cada família tem a sua forma de elaborar em conjunto essa dor, né? Por exemplo, há famílias que eles fazem um pacto silencioso de não chorar. Eu me lembro de uma cena que foi muito marcante para mim, né? Uma família toda enlutada, e essa família terapeuticamente foi ajudada, e alguns já estavam, digamos assim, respondendo bem àquela ajuda e já estavam conseguindo rir de algumas coisas, mas a matriarca olhou para aquela família que estava supostamente na cabeça dela, esquecendo de quem já se foi, e ela deu uma olhada, ela não disse nada, mas todo mundo, depois daquele dia, não conseguiu mais sorrir. Né? Então, a gente vai falar sobre isso hoje também. Cada família, ela tem um código. Ela não, às vezes ela não precisa falar. Tem alguns que falam demais, todos choram, você vai para o velório, você vai para a casa deles, eles estão elaborando essa dor, porque chorar é elaborar a dor, não é, Eudes? Fala aí um pouquinho sobre isso, sobre o choro na hora da perda, essa questão de colocar para fora. É preciso elaborar essa perda e diante desse momento que quando chega, na verdade, por mais que a gente se fale, mas cada família, cada pessoa tem sua forma de lidar com essa dor. Então, expressar a sua dor, falar dessa dor que te faz sofrer, é muito importante nesse momento do luto, não é? Então, falar do seu sentimento, como você está recebendo essa dor, vai fazer com que a pessoa se sinta mais, não é, aliviada. Lá no hospital que eu trabalho, no Hospital Padre Zé, eu tenho vivenciado cada família, como você falou, Alessia, tem sua forma de lidar com essa dor, com essa perda. Então, tem pessoas que reagem de uma forma bem serena, tem outras que já entram naquele pranto de dor, não é? E é preciso respeitar essa dor, acolher essa pessoa, trazê-la para um local onde ela possa falar, né? E muitas dessas pessoas, ela traz também aquele sentimento de poder ter feito mais. Lá no hospital, eu vivencio isso. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter ajudado mais, mas não. É o que você pode fazer naquele momento, não é? E isso é deixar a pessoa falar da sua dor, deixar a pessoa trazer para esse momento essa dor que quando ele fala, né, aí vai ficando mais fácil para ele entender e vai trazer o alívio desse sofrimento. Isso, exatamente. Verdade? Nós temos hoje, eu diz assim, um número muito grande de pessoas que ainda sofrem com as perdas, porque morte para nós, né, ocidentais, é uma coisa que a gente não trabalha muito, né? Por exemplo, as crianças. Morre alguém na família. Geralmente fica naquela, tira a criança daqui, ela não pode ver. Vamos dizer que a pessoa viajou, né? Que ela vai voltar. E a criança, às vezes, eu me lembro de um caso que eu acompanhei há muitos anos atrás, até no ambiente escolar, onde a criança já estava com 7 anos, já fazia 2 anos que a mãe tinha morrido, mas o pai não conseguia dizer a essa criança que a mãe tinha morrido. Então, quando ela perguntava, pai, minha mãe não volta, e ele falava, não, sua mãe está viajando, mas ela volta e ele não sabia responder. Então, na cabeça daquela criança, a mãe tinha a abandonado, quando na verdade a mãe tinha morrido. Né? Então, assim, as famílias, elas precisam entender que, por mais que seja doloroso a partida de um ente querido, nós não temos como evitar a morte no sentido de nascimento e vida. Né? E a gente vai estar falando aqui um pouco sobre isso. Já temos 2 psicólogas conosco aqui. Temos Edileuza, temos o Corpo, temos muitas pessoas que estão entrando agora. Sejam todos bem-vindos. Tem Pastor Antomari. Pastor Antomari, muito obrigada por estar aqui conosco. Guida está aqui. Muitas pessoas já estão
conosco nessa live. Vamos começar a falar sobre perdas, né? Nós demos um tema a essa live, perdas e luto. Então, perder, ninguém quer. Não é, Eudes? É Quem é que verdade, quer Alex. perder? Levanta aí a Ninguém, mão. Quem fica feliz quando ninguém, você perde alguma coisa, né? A gente não fica. ninguém. Na verdade, nós queremos sempre estar ganhando e não perdendo. Então, fala aí um pouquinho, eu, sobre essa questão da perda em si. É verdade, Alessia. Precisamos entender que a perda ela é um dos eventos mais dolorosos, não é? Que pode ser vivenciado na vida do ser humano, não é? E estamos, cada dia na nossa vida, estamos perdendo e ganhando, na é verdade? E Verdade. muitas vezes precisamos entender quando essa perda ela vem de algo que te traz é, te traz danos, né, de dores emocionais. Muitas pessoas elas têm medo, né, só de falar, eu posso perder, não é? E na questão do luto, essa perda, ela vem no luto antecipado, não é? Quando você está diante da possibilidade de perder seu ente querido, não é? Voltando também para a minha experiência lá no Hospital Padre Zé, eu vivencio isso muito. As pessoas já estão vivenciando essa dor de perder. Então, é preciso entender que a morte, ela faz parte do desenvolvimento humano também, né? Uhum. E a experiência da perda, né, é um dos eventos mais dolorosos, como eu falei, que se pode vivenciar, Verdade. né? E tornando muito difícil quando essa perda, uma ela tem uma importância, né? Ela é como considerada como referência de um apego. Aí é quando essa dor do medo de perder, Sim, não é? sim. De ser trabalhado esse entendimento de você saber que a palavra de Deus fala que tudo tem seu tempo. Isso. Tempo de nascer, tempo de viver, tempo Eclesiastes de plantar. 3. Tudo tem Isso, seu né, Alex? tempo, né? Tem seu tempo. É. Então, precisamos viver cada momento, cada etapa da nossa vida, sabendo que essa, essa vida nós nem sempre estamos perdendo, mas ganhando sim. Sim. Ganhando a experiência de ter vivido com aquela pessoa, Uhum. ganhando a oportunidade das coisas boas que foram experimentadas, não é? Mas a dor vem porque sempre essa pessoa que se vai, né, diante do luto que nós estamos falando aqui, ela tem um papel, uma figura muito importante na vida do Sim. outro. E Então, falando sobre isso, a gente pode até dizer o seguinte: essa questão que você falou é muito interessante sobre o apego. Guida colocou aqui que nós, na verdade, não estamos preparados para perder. É verdade, nós não somos preparados para isso e geralmente a gente tem um apego muito grande, né? A gente ama aquela pessoa, porque a gente pode resumir aqui dizendo o seguinte: hoje, no nosso cenário, nós temos perdido pessoas, talvez muito próximas, onde na maioria é das verdade. vezes o apego é muito grande, né? O amor, o É, carinho, a questão do contato físico, do contato emocional. E nós temos perdido pessoas que, por exemplo, faz parte do nosso ciclo de amizade, mas é uma pessoa mais distante. Então, isso que eu falou, pessoal, é algo muito interessante. O apego. Nós temos que entender. Uma pessoa até colocou aí, eu não sei quem é, porque tem sapataria, Jaguaribe, não sei. Essa pessoa citou assim. Sapataria Jaguaribe, Pronto, Sapataria Jaguaribe aí, Alessia, o Marcelo e a Marciana, eles trabalham lá no Hospital Padre Zé. Ah, pronto, sejam bem-vindos. Eles colocaram que perderam alguém e até hoje eles não conseguiram elaborar muito bem isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender, né, eu dizer que o luto, ele é um processo fundamental quando se perde algo. Se você não conseguir elaborar o É luto, e a verdade. gente vai estar falando aqui sobre as tarefas do luto, sobre as etapas do luto, para vocês entenderem de uma forma
mais clara, se a gente não consegue elaborar isso, a gente vai passar muito tempo com essa dor que não é realmente elaborada. A gente até costuma dizer, esquecer a gente não vai. Como é que a gente vai esquecer, por exemplo, alguém que foi muito amado, né? Eu está voltando aí. Como é que a gente pode esquecer uma pessoa que foi muito amado, né, Eudes? Mas uma coisa é certa, essa pessoa não está mais. Pastora Maria José, seja bem-vinda. Está aqui conosco também. Essa pessoa não está mais. Então não adianta a gente ficar continuando querendo esse apego com alguém que não está mais aqui. Principalmente se você crê que depois dessa morte segue-se o juízo, a gente não tem mais como ter esse contato. Mas aí, esse processo é necessário, né? A gente tem visto muito e a gente acompanhou muitas pessoas na clínica do luto que, quando começaram a ser ajudados, deu aquele estalo. Nossa, eu vou poder continuar vivendo, e continuar vivendo não significa que aquela pessoa não foi importante para mim. Porque tem isso também, o luto em si, ele envolve um misticismo, né? Quando alguém, aí a gente vai falar sobre nossas próprias experiências agora, né? Diz que a gente combinou, né? E eu vou falar um pouco da minha, com essa questão das perdas, né? Eu perdi, assim, meu pai faleceu, e eu acho que é bem típico da agora, uma pessoa que está bem e que morre. Aí, para nós é um choque. Mas uma pessoa que já está doente e morre, como o Eudes falou, o luto, ele fica, digamos assim, mais entendível essa elaboração, porque a pessoa já estava interna, tem todo esse processo. Meu pai, ele tinha uma enfermidade, né, mas ele estava bem, e ele infartou, em 17 dias ele morreu. Então, esse período que ele passou na UTI, nós fomos entendendo que o quadro dele se agravava e que ele não iria voltar, né? Cada vez mais ficava claro, por mais que a gente orasse, por mais que a gente tivesse fé, a gente entendia que, organicamente falando, ele estava se despedindo daqui. E 1 ano e 6 meses depois, minha mãe, que não tinha uma dor na unha, uma mulher assim que não tomava nem remédio para pressão, foi atropelada e em 3 dias ela morreu. Então, assim, são lutos diferentes. São pais, a gente tem aquele amor, né? Mas, assim, não deu tempo muito de se preparar para essa questão da minha mãe, porque, organicamente falando, não havia problema. Então, eu acho que as pessoas hoje, estão vivendo um pouco isso. Pessoas que, por exemplo, a gente se choca muito quando a gente vê um jovem morrendo, né? A gente diz assim, nossa, meu Deus, fulano era muito jovem, só tinha 15 anos, 17, 20, 40, 60, muito jovem ainda. Então, assim, principalmente quando as pessoas partem e elas são muito jovens, a gente se choca muito. Então, a elaboração desse luto é necessária. Então, para fechar aqui essa minha história, eu me lembro que quando eu elaborei o luto do meu pai, foi um luto muito doloroso para mim, eu chorava muito. Mas o Senhor me deu um versículo que você pode pensar assim, o que é que isso tem a ver com luto? O Senhor falou para mim, eu sou a tua alegria nesse momento. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que foi que aconteceu? Eu comecei a buscar força em Deus. Eu comecei a elaborar esse luto, parar de chorar. E eu nunca esqueço dessa cena. Eu e todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Uma pessoa uma vez me parou, aí falou assim, eu acho tão interessante, nem chorar pelo seu pai mais você chora, hein? E era porque você dizia que o amava muito. Então a pessoa associou o chorar e o parar de chorar com o deixar de amar, né? E isso não é verdade. Há pessoas, por exemplo, né? A gente acompanha e já acompanhou pessoas que perderam pessoas muito queridas e não conseguiram chorar. E isso é muito ruim, porque, como o Eudes já falou, esse chorar é colocar essa dor para fora. Cada pessoa elabora o seu luto de uma forma diferente. Nem todo mundo vai se acabar de chorar, né? Mas tem pessoas que elas vão expressar essa dor de uma forma muito forte. Como eu parei de chorar, assim, relativamente num período curto da morte do meu pai, essa pessoa que estava me observando, eu não sabia que ela estava me observando, ela entendeu
que eu era como se eu tivesse deixado de amar o meu pai muito rápido. E, na verdade, a gente vai falar sobre as etapas do luto, e vocês vão ver que essas etapas, elas são mais demoradas na vida de algumas pessoas e menos demoradas na vida do outro. O luto com a minha mãe foi um luto muito mais difícil, por incrível que pareça. Ela teve 17 dias para elaborar o luto, mas não foi só isso, não. Foi muito difícil o luto da minha mãe, né? E assim, mas não houve aquele choro. Cada pessoa, ela encara de uma forma diferente, mas até hoje eu me lembro dela, eu ainda choro de saudade, porque a gente costuma dizer, o vai voltar, eu acho que ele perdeu aí a conexão dele, né? A irmã dele está dizendo que a net dele caiu, deixa ele voltar aqui. Que a saudade é o amor que fica, gente. Quando a gente perde um ente querido, a saudade é o amor que fica. Né? Eu acho que vocês já passaram por essa experiência. Ou não, tem pessoas que dizem assim, Deus me livre a passar pela experiência de perder alguém. Mas, infelizmente, isso vai acontecer. Agora, espera-se... O que a gente espera? Os pais esperam partir primeiro que os filhos, por exemplo. Então, um filho que parte antes dos pais, para o pai, para a mãe, é uma dor gigantesca. Por quê? Porque aquela pessoa, ela, cronologicamente falando, ela não era para ter partido antes dos mais velhos, né? Então, isso é uma coisa que realmente a gente fica meio que, meu Deus do céu, como é que essa pessoa pôde partir assim, não deu tempo, ela viveu o que ela gostaria de viver, né? Então, assim, a gente vai passando por essas questões, né? E enquanto Eudes não retorna aí, né? Ah, ele está retornando agora. Pronto, é tua net, né, Ok, Eudes? isso é Fale verdade, Alex. aí, fala aí sobre alguma perda que você teve aí, como foi para você, como foi. Isso. Oi? Diga aí, essa questão Essa das relação perdas para você. da Cleonice aqui está dizendo que perdeu o filho. Eu acho que é uma das piores dores, Cleonice, é a dor da perda de um filho. Que o Senhor te ajude, que o na Senhor te dê verdade, força. oi, Tá Alessia. falhando, diga aí. Cada pessoa tem, tá falhando, né? Cada pessoa tem sua É, forma de expressar a sua dor. E diante do luto também, né? isso. É, eu lembro Uhum. que chegou uma mãe lá na clínica do luto e ela falou assim, que a dor dela era bem maior do que a dor de todo mundo. Não sei se você lembra desse dia, não é? Lembro, lembro. E ela trazia, na verdade, esse sofrimento grande, porque, na verdade, ela precisava trabalhar essa dor. E ela se negava a aceitar esse momento de dor, que realmente ela precisava falar dessa perda, ela precisava trazer, né, para o grupo essa dor, e ela se fechava. E quando a pessoa ela não tem essa elaboração, quando ela não traz isso consigo, aí a dor ela fica bem maior, não é? Tem uma frase Verdade. que sempre falamos lá na clínica do luto, Alessia, né? Que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, assim, cada um de É nós opcional. temos, na verdade, temos livre escolha de manter na dor, no sofrimento, alimentando essa dor, essa angústia de ter perdido seu ente querido, mas precisamos saber que ele não vai voltar mais, que ele realmente morreu, não é? Isso aí a gente vai estar vivenciando essa dor bem particular, não é? Isso. Eu e quando a gente começa lá na Clínica do Luto, é bom a gente estar tá colocando aqui, que tem a Eliane, a Yara Azevedo, a psicóloga também, a Lourdes está aí, a Soares, o pessoal chegando aí, Sejam uma boa noite. bem-vindas. E que cada uma pessoa vai expressar a sua dor de uma forma, a Denilda também, de uma forma diferente. Mas precisamos acolher essa pessoa, deixar ela falar, expressar a sua dor. Eu lembro também, Alessia, que tinha uma família, você lembra que os pais morreram e ficaram os filhos e a avó, não é? E daí Foi. é, a,
o avô, era avó, o avô culpava um dos netos pela perdas, né? E isso é natural nesse momento dessa transição, de aceitação dessa dor. Isso. E é Vamos preciso... aproveitar, eu disse, vamos aproveitar então para falar sobre as tarefas do luto, né? Vamos, porque Vamos. o tempo ele passa muito rápido, né? O tempo passa muito Então, rápido, já faz meia hora que a gente está aqui, né? Passa muito rápido. Um beijo, Luan. Luan está dizendo que ama nós dois. Luan é um ex-aluno meu muito querido. Beijo, querido. Vamos falar aqui sobre as etapas. Veja bem, gente, vamos usar esse termo etapa aqui, mas na verdade, cientificamente falando, hoje se chama tarefas do luto, né, Eudes? Vamos é, falar aqui deixa eu, man- sobre as etapas. deixa eu mandar aqui um alô para as pessoas que estão aqui, não é? A Tá. Sapataria Jaguaribe, a Eliane Lima, a Nelma, deixa eu ver mais quem está aqui, a Maria Ruda, a Railda. Então vamos falar da primeira tarefa do luto, que eu vou Do falar, luto. que vamos estar falando aqui, é aceitar a realidade da perda, não é, Alessia? O que seria, né, a pessoa aceitar a realidade da perda, né? Aceitar que a pessoa realmente morreu, que a pessoa não está mais aqui, não é? Essa é a primeira tarefa do luto, não é? É Mas, na encarar essa verdade, essa realidade. primeira tarefa, Eudes, é aceitar, mas, na verdade, essa etapa é a etapa da negação, né? É quando a pessoa ela Certo. diz assim: não, eu acho que foi um sonho, eu acho que foi um pesadelo, eu vou acordar amanhã e essa pessoa vai estar em casa. O quarto dessa pessoa, tem pessoas que não deixam, por exemplo, o quarto de uma pessoa que morreu ser modificado, as roupas ficam lá, né, Eudes? Fala aí. E essa aceitar a realidade da perda, né? Tem a descrença, que a Alessia falou, que é justamente essa negação, né? Por meio de que a pessoa traz, por meio de não aceitar a sua realidade, não é? Então ela diz que não aceita, que não é verdade, que não vai, que a pessoa vai voltar, que ela viajou. Eu lembro muitas pessoas lá na clínica do luto, ela trazia a sua fala na questão não falar que a pessoa morreu, não Sim, é? é. E aí, É. não era? Não, a pessoa, quando ela, não, você tem que aceitar, o pastor Américo e a gente fazia, né, as intervenções, que a pessoa realmente morreu, que ela não vai voltar. Eu lembro de uma história, né, falar da clínica, falar de luto e não falar do pastor Américo na clínica do luto, das Não experiências tem que foram, sentido. Não tem não tem sentido. sentido, né? Tem uma mãe que ele falava que a mãe ia levar o chá para o filho no túmulo, né? E essa mãe, ela não aceitava que na cabeça dela o filho ainda ia tomar aquele chazinho, né? Então muita gente fica nessa descrença de não aceitar a realidade da perda, não é? E pratica os rituais, não é? Com ação. Isso, É preciso isso. essa Hum. de É verdade, Eudes. É verdade. E assim, sejam bem-vindos. A Igreja Batista Rio de Vida está aqui conosco também. É a seja igreja da qual eu bem-vinda. já fiz parte, pastores Fernando e Renata. Elisandro está dizendo que não está ouvindo. Parece que está sem áudio, você aí. Mas eu ouvi. Eu ouvi. Vocês Oi. estão me ouvindo? Vocês estão Faz me um ouvindo? legalzinho aí, se vocês estão vendo. Faz um legal aí se vocês estão me ouvindo.
Ah, é eu disse que está sem áudio, mas estão ouvindo a minha voz? Coloca aí um ok. Oi. Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo Eu estou aí? ouvindo. Eu estou ouvindo, Eudes. Eu estou ouvindo, Eudes. Voltou, voltou. Pronto. Então, eu estava falando aqui Doutor? sobre o período da negação, né? Que é um período muito Foi. difícil. Eu também me lembro que uma certa vez eu fui lá no onde minha mãe e meu pai estão enterrados, que eu tinha que resolver umas questões lá. E eu aproveitei, nós não temos, né, como nós que somos evangélicos, nós não temos esse hábito, por exemplo, de visitar os túmulos e essa questão toda, né? E eu fui lá resolver umas coisas e eu vi um senhor em frente a um túmulo conversando, né? E eu fiquei pensando, nossa, ele está falando com quem? Aí eu me aproximei como quem não queria nada e ele começou a chorar. Eu falei, eu posso falar com o senhor? Ele falou, pode. Aí ele começou a dizer que todos os dias, às 3 horas da tarde, ele ia lá para conversar com o filho. E eu comecei a conversar com ele, disse que eu era psicóloga, se ele quisesse algum tipo de ajuda. Naquela época eu não era pastora. Aí ele disse que queria. Nós começamos a conversar e o que ele me disse foi o seguinte: ele não teve tempo, ele não aproveitou a época que o filho era vivo para conversar com ele. Então ele queria compensar isso agora com o filho morto, né? Mas isso estava trazendo um mal-estar para ele muito grande, porque ele disse que sentia culpa, tinha pesadelos com o filho, e eu propus algo para ele, né? Eu falei para ele, que tal se o senhor tivesse conversas com seu filho, mas que o senhor falasse disso, olha filho, eu tenho uma culpa no meu coração, abra seu coração, abra seu coração, porque de fato o seu filho está enterrado aqui. Mas, aí pronto, enfim, falei com ele e ele fez essa despedida. Foi tão lindo. No final, ele olhou para mim assim e falou: sabe de uma coisa? Que eu não preciso estar necessariamente aqui para que eu possa sentir a presença do meu filho dentro de mim. Eu falei, é verdade. Aí ele falou, e eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E foi muito interessante a elaboração dele naquele momento. Então, até Idenilda falou aí, meus sentimentos, que está fazendo uma semana que ela perdeu o pai. Não são perdas fáceis de pessoas que estão próximas a nós. Mas veja bem, essa questão da negação é uma coisa, né, eu disse que a gente vê que tem pessoas que passam anos. Nós também acompanhamos casos lá de pessoas que estavam enlutadas há muitos anos, mas ainda usavam aliança de casados, né? Não conseguiam se desvincular da presença da pessoa, das lembranças. Então, como o Eudes falou, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O que é isso? Vai doer, mas sofrer por isso é uma decisão minha, porque o sofrimento não vai trazer a pessoa de volta. Né? Eu sei que você pode dizer, nossa, coisa fria. Não, gente, não é isso. É um processo de elaboração. O luto que a gente pode dizer um luto salutar, um luto saudável, tem que ser no máximo 1 ano. Passou disso, né, Eudes? A gente costuma dizer, passou a ser um luto patológico. O pastor Américo nem gosta mais de usar esse nome patológico, né? Mas eu estou usando aqui para ficar mais claro esse entendimento. O luto, às vezes, ele se torna patológico. A pessoa, ela fica remoendo e lembrando, hoje está fazendo 2 anos, 3 anos, 4 anos, hoje está não sei o que mais lá. Então, assim, lembra das coisas alegres, do que você viveu com a pessoa, do que a pessoa proporcionou a você. Então, assim, isso se torna mais, digamos assim, menos doloroso, né? Segunda etapa aí, ou segunda tarefa aí. Fala aí, Eudes. O que é que eu fale? Eudes? É. Oi. A A segunda será raiva, né? processada, né? Pronto. Ela A processar segunda, essa dor, né? Pastor Genildo está aqui conosco. A paz do Senhor, Ah, é? pastor. Seja Ele é bem-vindo. Simone Pastor também entrou Pontes agora. também. Luiz. Sejam bem-vindos. Pastor Pontes, Pastor Genildo. Pastor Genildo
Daqui a pouco ele vai ter a live dele, né? Que às 11 horas, às 23 horas. Eu geralmente participo da live dele, né, pastor? Eu tô lá. E pastor Pontes é um grande amigo. Pastor Pontes é um grande amigo meu. Amo demais. Então, veja bem, vamos chamar aqui de etapa. Eu vou chamar de etapa, que é a forma antiga ainda de se trabalhar isso, para ficar mais claro. A segunda etapa do luto é a raiva, né? A pessoa, ela costuma ficar com raiva. Ela fica, inclusive, com raiva de Deus, né? Eu já ouvi pessoas enlutadas dizerem assim, tem tanta gente ruim no mundo, tem tanto bandido, e por que que Deus levou logo fulano de tal, que é uma pessoa tão boa, né? Então, as pessoas acabam, esse processo de luto, se ela não for bem encarado, bem elaborado, a pessoa pode levar isso até para a questão de Deus, né? Então, é muito complicado. Elaine está dizendo aqui que foi criticada, Eliane está dizendo aqui que foi criticada por uma cunhada que tirou a aliança. Acontece, as pessoas não entendem, elas acham que você tem que ficar a vida toda naquele luto, né? Mas vamos voltar aqui para a raiva. Então, a pessoa ela fica com raiva. Ela fica com raiva porque aquele ente querido partiu. Nós estamos falando aqui de pessoas queridas. Se a gente fosse falar de uma forma mais abrangente sobre o luto, a gente iria falar sobre outros aspectos do luto, que agora não convém. A gente está falando sobre isso para ajudar, né? Eu disse como psicólogo, como pastores, essa questão da perda do momento que nós estamos vivenciando. Acho que cada um aqui perdeu pelo menos uma, duas pessoas que era querida para você. Terceira fase, ou terceira etapa, ou terceira tarefa Quer que eu comente ou você comenta? A terceira, vamos para a terceira, que é se ajustar no mundo sem a pessoa morta, né? Se ajustar no seu meio, sem o seu ente querido. Eu acredito, Alessia, que essa é uma das tarefas, né, mais difíceis que as pessoas elas que têm expressada. Aonde se sentavam para jantar, né, na mesa 4, ou seriam no momento 3. Então, você buscar esse ajuste, né, de fato, diante das coisas, da sua vida, diante da sua rotina de trabalho, sem a pessoa, né? E vão ficar as lembranças, né? Vão ficar as lembranças, principalmente as pessoas quando perdem filho, mãe, pai, entes queridos, e aí, nesse momento de se ajustar, continuar a viver com isso, não é fácil. Eu até me lembro, eu disse que lá na clínica do luto, nós tivemos um caso, né, que exemplifica bem essa tarefa, que foi quando uma mãe dizia que todas as vezes que ela ia arrumar a mesa, ela colocava o prato do filho que tinha, né, partido, como se aquele filho fosse sentar ali toda noite para fazer as refeições junto com ela e junto com o restante da família. Então, a gente sabe que não é fácil. Ninguém está aqui dizendo que elaborar luto é algo fácil de se fazer. Não é. Mas veja bem, nós ocidentais, nós temos muita dificuldade de encarar a partida de alguém. A Bíblia diz, né, que em Eclesiastes 3, eu citou aqui, que há tempo para tudo, mas Eclesiastes 7, versículo 2, diz assim: melhor é ir à casa do luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Olha só, melhor é ir à casa do luto do que ir à casa da alegria, do que ir para uma boate, do que ir para uma festa. Por quê? Porque quando nós estamos diante de alguém que faleceu, a gente experimenta o quê? A gente experimenta uma reflexão sobre a vida daquela pessoa e a nossa própria vida. Eu não sei se vocês tiveram, vocês que estão aqui nos assistindo e participando conosco, geralmente quando a gente está num velório, se olha ali, né, para o caixão, o morto,
E a gente começa a dizer, nossa, tô lembrando agora de fulano, fulano tão bom, fulaninha tão não sei o quê. Mas quando a gente sai de lá, a gente tem aquela sensação, meu Deus, como a vida ela é um sopro. Como pode acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa, inclusive comigo, essa situação. Então, a casa do luto é uma casa de reflexão, né? Sua irmã está dizendo aqui, Maria Ruda, que faz 3 anos que vocês perderam, né? Uma prima muito querida. Então, realmente, gente, fica a lembrança. Não tem como você dizer, né, que você esquece, você não esquece. Mas a questão é, não precisa, é isso que a gente quer deixar essa mensagem hoje para vocês. Não precisa ficar no sofrimento, né, Eudes? Não precisa ficar no sofrimento. Não precisa. Não, é preciso se ter os ajustes externos, que é justamente de você lidar com a sua rotina, com as questões domésticas também, não é? Do que você fazia com a pessoa, das tarefas que você fazia com a pessoa, e também os ajustes internos, né? Os seus ajustes emocionais diante desse momento. E cada pessoa precisa ter um tempo de vivenciar esse luto, de elaborar esse luto, e também os ajustes interno, externo, e também os ajustes espirituais também, né? Que é justamente essa questão de você buscar o entendimento, de que para tudo há seu tempo, das coisas boas que ficaram, né? Então, trabalhar isso vai ficando mais fácil quando você de entender a vida e a forma de viver sem a sua querido. Não é, Alexia? Verdade. Eu disse, não, e não adianta, Luan está colocando aqui que acredita que uma das piores perdas é a perda de um filho. Eu acredito também, Luan, eu acredito que para um pai, para uma mãe, é muito difícil perder um filho. Agora, veja bem, não adianta questionar por quê. Concorda comigo? Não adianta dizer, Concordo. A Rafaela, Deus, por quê? Não adianta. Porque isso não não vai adianta. ter resposta. Não adianta. Então, assim, Não por adianta. exemplo, perder um bebê deve ser muito doloroso, mas infelizmente esse questionamento só vai levar a uma etapa difícil da raiva. Eu vou ficar com raiva porque o filho de fulano não está vivo e o meu está morto, né? Nós temos até um caso na Bíblia, né, bastante conhecido, que diz que Salomão teve que ficar diante de uma situação bem, bem difícil de resolver, né? Mas ele, como um homem sábio, ele soube resolver muito bem essa situação. 2 mulheres moravam juntas, cada um tinha o seu filho. Uma dormiu e o filho morreu, né? E ela dormiu por cima da criança, a criança morreu. O que foi que ela fez? Ela trocou o bebê. Falou, bem, tá todo mundo dormindo, eu vou trocar. Eu vou colocar o Nath morto aqui, a criança lá, como se fosse o filho dela que morreu, e vou pegar o dela. E essa mulher, ela foi e falou assim, olha, ela tá com meu filho, esse filho que tá vivo é o meu filho. Então a outra não aceitou que o filho tivesse morrido. Então, o que foi que Salomão fez? Ele fez algo bem interessante, ele fez algo muito sábio. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, peguem essa criança, partam essa criança no meio, metade da criança vai para uma mãe e metade da criança vai para outra. E a mãe verdadeira da criança falou, não, senhor. Se for para matar meu filho, eu prefiro que fique com ela. E aí se descobriu quem, na verdade, era o pai da criança, a mãe da criança, né? Então, assim, na verdade, perder um filho não é algo fácil, né? Nós estamos aqui também, eu com a presença do pastor Alexandre, seja bem-vindo, pastor querido lá do Valentina também. Muito boa a presença de vocês, então não é fácil. Vamos para a próxima tarefa. Antes de ir para a quarta tarefa, que é encontrar uma conexão duradoura com a pessoa morta, que é uma pessoa que se foi, em meio ao início de uma nova vida. Antes de você falar, Alessia, sobre essa tarefa, eu quero mandar um abraço aqui para a Rafaela, minha prima Rafaela, lá de Recife, que está aqui conosco. Seja bem-vinda, Rafaela. Falam para a gente, Alessia, buscar encontrar uma conexão duradoura com a pessoa que se foi, não é?
em meio ao início de uma nova vida, não é? Pronto. Sabemos que quando Vamos dar um perdemos exemplo. um ente querido, quando perdemos uma pessoa que gostamos muito, você está ao início de uma nova vida, não é? É um novo começo de um momento sem a pessoa. Mas você encontrar uma conexão duradoura com a pessoa que se foi em meio ao início de uma nova vida. Isso. Eu vou lançar até uma pergunta aqui a quem está nos assistindo e vocês podem pensar ou responder aí, fiquem à vontade. Como é que eu vou preencher o vazio de alguém que foi? Como é que eu vou trabalhar essa conexão forte que eu tinha com essa pessoa se ela não está mais aqui? Então, veja bem, o que é que a gente pode dizer sobre isso? Quando nós perdemos alguém e a gente passa por esse todo processo, que primeiro se nega, depois fica raiva, depois eu vou barganhar, eu vou dizer, não, eu vou ser agora uma pessoa melhor, eu vou ter cuidado com a minha vida, aí eu tenho que ter cuidado para que eu não fique depressivo, e no final eu vou ter que aceitar essa morte. O que é que eu tenho que fazer? Esse amor que se tinha vai se tornar saudade. Vai se tornar saudade, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa morre, um marido morre. Pronto, o marido morre. Aí, geralmente, o pessoal diz assim, nossa, fulaninho morreu. O pessoal usa, eu vou dar o exemplo aqui que eu já ouvi, tá, gente? O defunto nem esfriou, fulaninho já casou de novo, né? Eu acho que você já ouviu, né? Alguém dizer isso, né? Fulano nem... E o viúva, a viúva já tá casando de novo. Geralmente os homens são mais apressados nisso. Os homens, eles são mais apressadinhos nisso. Os homens elaboram rapidinho, viu? O negócio e casa de novo. Então, muito mais do que as mulheres. Pode prestar atenção. Mas veja bem, tem pessoas que não é porque elas deixaram... Ah, seja bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo. Então, assim, às vezes, para a pessoa é tão difícil ela ficar sem o outro que ela quer sair daquela situação muito rápida. Mas não é que ela perdeu a conexão. Mas veja bem, tem pessoas que elas precisam desenvolver uma conexão sadia. Exemplo, tem algo que me lembra muito essa pessoa, essa música, esse louvor, esse lugar. Sempre que eu vou ali, sempre que eu penso nisso, eu me conecto novamente com aquela pessoa. Mas a minha vida vai ter que seguir. Porque, veja bem, nós fazemos uma imagem muito errada de quem está passando por um luto. A gente olha assim, a gente olha com um olhar preconceituoso, né? Luan está dizendo para defender os homens, Eudes. Não, Eudes sabe que é verdade, não é, Eudes? Eudes, não é não, a gente vê muito mais homem casando muito mais rápido quando fica viúvo. Geralmente a gente escuta assim, Luan, a gente escuta assim, o homem diz pra mulher, ei amor, sabia que eu te amo, mas se você morrer eu caso de novo, viu? Aí a mulher fica chocada. Eu não acredito, Alexa, não. Porque geralmente a mulher não diz isso ao marido, mas o marido diz muito isso à mulher, viu? Enfim. Vamos dizer então, assim, Luan, vamos dizer assim que é relativo. Existem pessoas que casam rápido após a morte do outro, do ente querido, porque também tem um ditado que diz assim, que a vida, ela continua, né? Em outras palavras, diz assim, que a fila anda, né? Então tem pessoas que vivem por esse lado. Eu não vejo desse lado, não. Mas eu acredito que a pessoa achar, né, um local apropriado para o morto na sua vida, né, na sua vida emocional. Ela se foi, mas ela foi uma pessoa muito importante. Isso. Ela sempre vai ter espaço ali, mas eu preciso continuar a minha vida. Eu preciso viver a vida, porque você está vivo e a sua vida continua. Mas o que você viveu com essa pessoa, ninguém vai poder. Você pode viver momentos diferentes, momentos São novos. São as lembranças emocionais, né? Justamente. Né? Preciso trabalhar as lembranças emocionais. E tem uma frase que até um colega nosso fala muito, que um dia essa dor ela deixa de ser saudade e ela vai virar o quê? Histórias bonitas para se contar sem tanto sofrimento. Isso. Né? Porque quando a pessoa morre, quando você está no momento da dor,
essa dor, ela machuca, ela traz angústia, sofrimento, mas com o passar você vai elaborando, vai vivendo essas tarefas, não é, do luto, você vai entendendo, você vai aceitando, você vai se ajustando, você vai buscando uma conexão com o outro, até você chegar a processar esse luto. Isso. Não é? Então, a Alessia vai falar dessa questão agora, que seria processar essa dor do luto. Essa dor do luto, né? Para processar a dor do luto, primeiro eu tenho que encarar essa realidade, né? Essa pessoa não está mais aqui, né? Ela não está mais aqui. E a gente sente aquela dor. Como é que eu vou processar isso? Eu vou ter que encontrar sentido na minha vida. Porque, veja, eu te falou algo aí no início, eu não sei se a maioria estava aqui no início da live, eu te falou algo no início aí muito interessante, que é o apego. Às vezes, aquela pessoa era o sentido da vida de quem ficou. Ou seja, eu joguei toda a minha expectativa de vida naquela pessoa e ela se foi. Então, é como se, para mim, a vida não tivesse mais sentido nenhum. Então, isso é uma coisa que precisa ser processado. O apego doentio, o apego exagerado, ele pode levar o sentido da vida que deveria ser meu sentido, meu sentido para o outro. Então, quando o outro morre, o sentido da minha vida vai embora com ele. Então, como é que eu processo isso? Eu vou ter que encontrar um novo sonho, algo que me impulsione a querer continuar vivendo. Nós temos lá na Clínica do Luto um exemplo muito lindo, né? De Beatriz, eu vou dizer aqui o nome dela, porque assim, ela autoriza a gente a fazer isso, né? E é muito interessante a vivência dela. E o que foi que ela fez? Ela viveu, gente, um amor muito bonito, né? Um amor que foi de adolescência até a melhor idade. E eles se separaram, depois se casaram. Se separaram assim, o namoro acabou e, enfim, depois eles se casaram. Foi muito bonito, né? A história deles. E ela disse, olha, não existe mais lugar no meu coração para outra pessoa, porque assim, eu vivi o que de fato é um amor verdadeiro. Mas eu precisei dar sentido a essa minha vida. Eu precisei elaborar para que eu continuasse viva. Então, o que foi que fez parte dessa elaboração dela? Ela passou a ser voluntária na Clínica do Luto, né, Eudes? Até hoje ela é uma voluntária lá. E é uma gracinha, gente, porque ela falou, olha, eu tô ajudando aqui, isso aqui para mim é uma terapia. Isso aqui para mim, eu me sinto muito bem saber que hoje a minha dor é elaborada, eu tenho como contribuir para que pessoas também elaborem as suas. Então, uma das coisas que a gente quer deixar, nós só temos 5 minutos. Gente, a gente só tem 5 minutos. Uma coisa que eu mandar aqui uma aula. A Luana acabou de chegar aqui, o Edberto e a Adriana. Sejam bem-vindos. Mas fica à vontade, Alessia. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Então, assim, eu tenho que encontrar um projeto de vida, né? Ser voluntário em algo é muito interessante, né, Eudes? Ocupar a mente. Algo até, às vezes, que a pessoa gostava. Porque o que é que acontece muitas vezes? A gente vê muito isso. Uma pessoa que tinha um ente querido que morreu de câncer. Ela passa a ser voluntária justamente em algum projeto que envolva essa patologia, porque agora ela ajuda pessoas que também passaram por isso. Mães que perderam filhos, se juntam com outras mães, criam alguma associação, algum projeto para ajudar essas pessoas, né? Então isso é muito interessante. Quem sabe você está passando pela dor do luto agora, da perda, e você pode fazer alguma coisa pelas pessoas que têm perdido entes queridos através do coronavírus. É uma dica que a gente dá aqui. E nós queremos propor uma coisa. Veja bem, eu combinei com o Eudes de na próxima sexta-feira a gente fazer a parte 2 dessa live. Se você quer... Oi? Oi? O quê? Alô? A gente vai fazer a parte 2 dessa live semana que vem, tá, gente? Então... Nós vamos parar aqui para a gente só continuar na sexta. O que é que a gente vai fazer? A gente vai ajudar você que quer ser um voluntário
para ajudar alguém, a você ter mecanismos interiores, reforços interiores, se fortalecer desse luto para você ficar mais forte e ajudar outras pessoas também. Então, próxima semana nós vamos estar falando como você agora enlutado pode estar ajudando pessoas que também estão enlutadas, porque geralmente diante do luto a gente fica sem saber o que dizer, né? Por exemplo, a gente vai falar com a pessoa, a gente só consegue dizer assim, meus sentimentos, eu sinto muito, meus pêsames, e a gente fica meio que sem saber o que dizer. Então, a gente quer ajudar você, né, que quer ajudar outras pessoas também, tá? É a hora da gente se despedir. A todos, muito Bem rápido. obrigada pela presença. Se despede aí, eu, das últimas palavras. A gente falou todas as tarefas? Falamos. Na próxima live vamos estar falando onde fica a clínica do luto, que quando essa pandemia passar, você conhecer também, né? Isso. E eu quero agradecer que Deus possa te dar o discernimento, né? Lhe dar o discernimento de cada um de nós entender as nossas limitações e as nossas perdas. E olhar para frente com fé em Deus. Porque confiamos no Deus que pode todas as coisas. Amém. Porque é Ele que fortalece. Ela que ela frequenta sempre lá na Clínica do Luto também, a Eliane Lima, nessa nova etapa também que estamos vivendo, Alessia. Da Pataria Saguaribe. Eliane, seja bem-vinda. Negro, filho que está conosco também. E para todos vocês, receba o meu abraço e o meu carinho. E sexta-feira vamos estar de volta, né, Alessia? Que Deus abençoe. Com certeza, a Maria Arruda às 20 também. horas, a live vai estar disponível no Instagram ainda por 24 horas. Assistam, compartilhem, ajudem, porque a nossa intenção é essa. A nossa intenção é ajudar vocês de uma forma voluntária aqui nossa, como psicólogos, como pastores, para elaborar tudo isso. Beijo em todos que estiveram conosco, nos que vão assistir, e fiquem na paz. E lembrem-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? É a nossa Fiquem fortaleza. na paz. Bom, Tchau, Eudes. Foi muito bom. Tchau. Tchau, Alessia. Deus abençoe. Tchau. Amém.